Ok. Olá, gente, bem-vindas à imersão Mãe Inteira. Esse nome Mãe Inteira, ele vem justamente desse objetivo dessa imersão, que é o objetivo da gente trabalhar as nossas emoções. A gente conseguir unir esses dois hemisférios do nosso cérebro, né, de compreender e lidar com as nossas emoções, que é um conhecimento raro que a gente tem hoje em dia, justamente porque na infância nós não fomos ensinados, né? Os adultos da nossa geração, nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Então, esse que é o objetivo desse nome, né? Nós nos tornarmos mães inteiras, nesse sentido, para trazer para os nossos filhos também cérebros inteiros, né? Pessoas inteiras, completas, que trabalham tanto, vocês duas que tiveram, vocês que tiveram lá na aula, né, da educação inteligente, é uma educação que trabalha tanto o nosso lado feminino quanto o nosso lado masculino, o nosso sentir e o nosso fazer, o nosso intuir. E esse é um dos grandes motivos dessa nossa grande desconexão hoje em dia. É por isso que a gente sofre tanto, porque a gente não aprendeu a unir, né, o fazer, o realizar, o planejar com o nosso emocional, com o nosso sentir, tá? Se você for se identificando aí, vai colocando no chat o que vai vindo, né, as ideias para a gente conversar. Antes de tudo, eu queria colocar uma música para a gente respirar um pouco, se conectar. Então eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho, sentassem aí numa postura confortável, quem puder. Descansar os braços em cima dos joelhos. Inspirar profundo. Deixe o ar entrar e preencher completamente os pulmões. Expirar profundo, deixando o ar sair completamente do corpo. Inspira, enche o abdômen, depois enche a caixa torácica. Sustenta um pouco o ar dentro do corpo e solta devagar, esvaziando a caixa torácica, depois o abdômen. Se você puder, você pode colocar as mãos no abdômen para sentir quando o ar entrar. O objetivo é que esse abdômen cresça. Depois esse ar enche os pulmões completamente e depois a gente solta devagar pelo nariz. Agora vamos deixar a respiração acontecer naturalmente e observe se ela já está mais tranquila. A conexão com as nossas emoções, ela passa por esse lugar do parar, sentir, observar e observar de fora o que é que vem acontecendo dentro. Perceber de fora o turbilhão que acontece dentro. E esse observador que olha tudo de fora é justamente esse nosso eu interior. Então, quando a gente se conecta com as nossas emoções, com o nosso sentir, com a nossa respiração, a gente tenta sair da loucura mental,
do excesso de pensamento que nos traz emoções. Então feche os olhos, sente um pouco a música. Inspira. E aos poucos, pode ir se movimentando, abrindo os olhos. Voltando para cá, para o presente. Conta para mim se você conseguiu fazer, o que sentiu, se deu para ficar mais calma, chegar mais tranquila. Bom, eu vou seguir aqui com a nossa aula e vou falar um pouquinho de mim para vocês. Eu sou a Mari, né? Meu nome é Mariana Rezende. Eu sou mãe solo da Aurora. Minha formação original é engenharia florestal e eu sou mestre em ciências florestais pela Universidade de Brasília e também sou instrutora de yoga, de meditação, consteladora familiar, educadora parental, palestrante, professora e empresária. E aí me descobri, né, recentemente como multipotencial, né, uma pessoa que gosta de estudar várias coisas e fazer conexão entre essas coisas. É por isso que eu acho que os meus produtos, né, e essa imersão, eles são muito únicos, porque é uma mistura de tudo que eu estudo e ninguém estuda tudo que eu estudo exatamente como eu estudo, né? Então, é uma forma de passar, né, e de conectar todos esses conhecimentos e ao mesmo tempo que eu passo, eu internalizo também, né? Eu tenho um curso, o Amanhecer, que é um curso digital para mães, que eu lancei esse ano. Até agora a gente tem 14 alunas nesse curso, que é um curso maior, né? Dentro desse curso eu também falo sobre as emoções. O nome do curso é Amanhecer Inteligência Emocional para Mães. E já tenho 14 alunas. Além dessas formações, né, que eu citei, tenho diversos outros cursos e estudos paralelos. Mas resumindo um pouco a minha história, eu trabalhava, né, no corporativo, trabalhava como PJ dentro de uma empresa e depois que a Aurora chegou, minha vida mudou completamente, foi um avalanche de transformações. Eu me separei na gravidez, eu estava com 7 meses e depois que ela nasceu, eu voltei a trabalhar, ela estava com 4 meses e depois consegui trabalhar até, foi bem quando veio a pandemia, então trabalhei em casa com ela, com a ajuda da minha irmã, mas minha irmã ficava... Quero fazer várias coisas, acredito que não estou tendo clareza do que quero, ou melhor, não estou conseguindo escolher qual primeiro. Exatamente, Mônica, talvez você também se encaixe dentro dessa multipotencialidade, né? Que não é todo mundo, tem pessoas que são especialistas em uma coisa e tem mulheres, né, e pessoas que gostam de várias coisas. E aí a gente precisa aprender a ter foco quando precisa, né? E a misturar um pouco de tudo, porque é muito único, né? Quando a gente consegue fazer isso. Se você quiser contar um pouco de você pra mim, o que você faz, o que você gosta, acho que eu não te conheço muito bem. Né? E aí eu vou contando aqui minha história e você me conta também um pouquinho, fica à vontade também. Se quiser ligar o microfone, a hora que você quiser interromper, fica à vontade, tá? Eu não sei se a Lu vai vir, a Lu disse que
Ah, tá. Ela ainda não conseguiu chegar, mas ela vai tentar entrar. É, então, o que que aconteceu assim? Depois que eu fiquei trabalhando esse tempo com ela, né? E era um trabalho no corporativo que é muito puxado, assim, exigia, eu coordenava é, projetos de licenciamento ambiental, né? Principalmente de linha de transmissão de energia, então eram projetos gigantescos de bilhões de reais. Então era muita responsabilidade e muita demanda, né? Para uma mãe recém-parida, puerpéria. E eu fui entendendo que esse não era o meu caminho, assim. Eu realmente fui encontrando respostas, né, dentro desses meus estudos, da minha conexão, né, já estava ali já estava terminando o curso de yoga, e eu senti na gravidez um grande chamado de conexão com o feminino, né, que é tudo aquilo que a gente conversou na aula da educação inteligente, no aulão. Então, essa conexão, a maternidade me puxou muito, né, então eu precisei realmente parar e entender o que era o meu propósito e a minha missão no mundo. E agora eu entendi, né? E aí por isso que eu tenho esse trabalho de juntar um pouco de tudo que eu estudo para passar, porque esse é o meu processo de comunicar, de ensinar. E, e aí por que eu fui estudar as emoções, né? Por que eu me conecto tanto com esse tema? E por que eu acho tão importante a gente falar para mães isso? Porque quando eu comecei a ficar, eu morava sozinha com a Aurora, né? Minha mãe morava perto, em Brasília, uma cidade grande, então era perto, mas precisava pegar carro e tudo. Eu morava sozinha, então durante vários dias, assim, eu ficava sozinha com ela, eu e o bebê, né? Eu e um bebê de 2 meses, 3 meses, vocês imaginam isso? A mulher tentando dar conta de tudo. E eu comecei a perceber o quanto eu precisava ficar atenta à minha raiva, à minha tristeza, à minha frustração, às coisas que estavam acontecendo fora, né, com problemas que eu estava tendo de relacionamento, eu estava terminando, finalizando um casamento, né? Tudo que estava acontecendo comigo fora e como que isso estava impactando na minha filha, né? E eu percebi quando eu voltei para o trabalho, percebi o tanto que era estressante para mim aquele ambiente e como que isso ia reverberando nela, né? Eu vou dar um exemplo. Teve um dia que tive uma discussão assim, né, um desentendimento com um cliente, esses engenheirões assim da vida, né, que mandam na porra toda e enfim, né, que acham que enfim, né, que tem um jeito mais rude de falar e tudo, então eu fiquei muito magoada. Nesse dia a Aurora ficou toda empolada assim, né? E eu percebi, né? Cogitei outras coisas, mas percebi que era isso, porque no outro dia eu me acalmei e ela já tinha melhorado, né? Não era introdução alimentar nem nada parecido. Então, assim, nossos filhos sentem, né? E é através do corpinho deles que eles vão mostrando. Né? E isso ficou muito claro para mim dentro dos meus estudos sobre maternidade, né? De como que as crianças eles têm essa grande missão de nos trazer o que nós precisamos ver. Então eu entendi que eu precisava controlar muito as minhas emoções, reconhecer, né? Trazer para o presente. E dentro da convivência com ela, eu fui percebendo como que eu ia me lembrando da minha infância, né? Do quanto que das coisas que eu não engoli direito na minha infância e como que de alguma forma aquilo ia travando a minha relação com ela. E depois eu fui entendendo que sim, né? Isso tem tudo a ver, porque é lá na nossa criança interior que a gente trava, né? Que às vezes as emoções ficam guardadas e aí na hora de trazer para a relação com os nossos filhos, as emoções que ficaram lá no inconsciente, ou seja, que não foram trabalhadas, que não foram vistas, que não foram aceitas, elas começam a vir à tona. Então, emoções de raiva, às vezes de tristeza, de incapacidade, de frustração, né? Uma sensação de não merecimento, tudo isso vai ficando guardado. E aí, quando a gente vai relacionar com os nossos filhos, é como se eles escancarassem, assim, tudo que a gente precisa ver. É por isso que é muito, muito forte, assim. O que a gente vai aprender hoje? O que a gente vai aprender hoje? Eu não sei se você tem se você percebe, tá? Essa relação assim com os seus filhos, né? O tanto que vem à tona de sentimentos que às vezes você não sabe nem de onde vem. Eu percebo muito isso aqui,
né? Os sentimentos, eles vêm. A grande diferença é o que a gente faz com eles. E quando a gente tem consciência, né, e a gente trabalha a nossa inteligência emocional, a gente acessa, né, esses caminhos neuronais do nosso lado aqui direito do cérebro, a gente vai aprendendo, né, e ensinando o nosso cérebro a lidar com as emoções de outra forma. Então, por exemplo, se você está acostumado a sentir raiva e gritar e espernear e botar para fora e falar um monte de coisa que depois você arrepende, isso é um caminho dentro do seu cérebro. E quando você vai criando novos rumos para lidar com essas emoções, é como se fossem criando novos caminhos, né? E não é fácil criar novos caminhos. É um momento de autoobservação sempre. A gente está sempre ligado naquilo que a gente precisa ver. O que a gente vai aprender hoje, que eu quero trazer aqui para vocês? Tudo isso, mas eu vou tentar ser o mais breve e o mais objetiva possível, porque eu sei que o tempo de vocês é corrido, né? Assim como o meu, a gente tem que botar neném para dormir e tudo isso. Eu tentei pensar em um horário que poderia ser melhor, né? Porque talvez vocês poderiam trocar com o companheiro. E aí, por isso que até esse horário é até complicado aqui. Mas aí eu pedi, minha mãe tá aqui essa semana, então consegui para que ela ficasse com a Aurora. E aí pensei nesse horário assim. Mas eu sei que é complicado também um horário de janta, de botar para dormir e tudo isso. O que a gente não aprendeu na infância? A gente vai falar sobre o campo eletromagnético das emoções, a escala das emoções, para que servem as emoções. Calma aí, rapidinho que deu. Tá. Para que servem as emoções primárias e secundárias e os 5 passos para a cura das emoções. E é esse exercício que eu quero fazer aqui com vocês hoje, que é um exercício que chama um mapa das emoções. Por isso que é muito importante que vocês tenham duas folhas de papel e caneta, tá? Deixa eu... Eu acho que esse troço tá meio esquisito, eu tô com medo da gravação ficar estranha. Eu vou só ajeitar aqui. Vou colocar de novo para... Falei, tirei o... Oi, Eu ia Eba. falar, tá dando eco? Tá não. Não? Ah, Acho que é a câmera então, que que desligou. é, mas tudo bem. É que, assim, eu já tenho uns filhos maiores, né? E, assim, agora que eu tive essa consciência, então, assim, eu fico, às vezes, triste, né? Que, assim, foi muito, assim, passou muito tempo, mas pelo menos eu tive essa consciência agora. Mas eu lembro que quando a minha mais velha, ela tinha alguns meses, eu acho que, não sei se eu comentei, mas é assim que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu só falava assim eu falava assim, eu não estou entendendo assim tudo que tem de pior em mim, tá aflorando. Tudo, eu lembro dessa frase que eu falava e as pessoas ficavam assim olhando para mim como se fosse um ET. Eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tudo não é ela era um anjo, assim, bebê, sabe? Não dava trabalho, assim, não ficava, não era aquele bebê chorão, lá, reclamão. Ela era, assim, ia lá, trocava, ok, dava risadinha, não era aquela criança que reclamava toda hora, que não dormia, não era, não tinha nenhuma reclamação, mas tudo que tinha de pior em mim veio à tona, Sim. tudo, assim, eu mal-humorada, ela não, mas eu não entendia. Eu falei assim, nossa, é um bebê maravilhoso, trabalho.
nenhum, por que que eu tô assim? Eu não entendia. Uhum. E, assim, eu entendia e continuei não entendendo há muito tempo, né? Muito tempo. Veio o outro, e assim, daí, lógico, teve o ciúme que eu não soube lidar, mas assim, também um bebê ótimo, mas aí eu fiquei confusa no meio de tudo. Mas assim, eu fiquei perdida de novo. Eu não sabia o que fazer. É, sabe, aquela falta de orientação, porque eu nunca Sim. tinha acompanhado ninguém assim ter um bebê assim tão próximo. Então eu só contava com o pediatra era um pediatra que meu marido é médico, ele é um pediatra de UTI, sabe? Porque eu tenho lupus. Às E vezes. aí, então ele não tinha aquela coisa tão de consultório, assim, lógico, ele tinha o consultório, mas assim, ele não era tão paciente para explicar as coisas, ele era um médico de UTI, né? Então, aí, ai, nossa, eu sofri muito, Você consegue muito. ligar a sua câmera? Eu consigo. Aqui, ó. Pedi aí pra você ligar. Que aí eu consigo te ver, fica melhor, né? Aí, ai, que bom. Que bom te ver, Eu, prazer. Brasil. É, E, quantos anos nossa, seus filhos têm? Me fala de novo, por favor. a mais velha vai fazer 15 o mês que vem, e o mais novo tem 9,5 em fevereiro, ele faz 10. É, Mônica, é muito legal assim o seu relato, porque isso foi uma coisa que eu percebi assim que eu me tornei mãe, e é o que me move assim para trabalhar com isso. É justamente esse desconhecimento do que a gente tem, do que é a maternidade, do que é de fato criar um filho, do que é de fato ser responsável, né, pela educação, pelo crescimento, pela orientação do ser humano, assim, né? A Uhum, gente, justamente por viver nessa sociedade onde que é uma sociedade patriarcal, né? Focada ali no homem, no dever do homem, né? Focada no agir, no fazer, a gente não tem conhecimento de todas as emoções e do turbilhão que acontece com a mulher ali no pós-parto. uhum, E a gente não tem conhecimento do que acontece com a gente. E de tudo isso, né? De como que as crianças vão ali espelhar tudo que a gente precisa trabalhar em nós. E eu lembro que foi, né, nesse início, o puerpério foi muito louco, porque a gente foi internada, a Aurora ficou com icterícia. Então eram muitas emoções muito fortes, assim, que eu falei, gente, como que ninguém conta pra gente que a gente vai passar por tudo isso? E eu já sabia o que era um puerpério, eu já sabia, né? Porque eu já vinha estudando mais a fundo. Mas assim, ninguém comenta, né? As pessoas da família perto, as mulheres têm, mas é justamente por isso, porque a gente não tá, é uma sociedade que não olha para esse lado sutil, né, dos sentimentos, das emoções. A gente sempre está olhando para o lado prático. Então, assim, se você perguntar para alguém, né, que teve filho, quantos bores ele comprou, né, qual o bercinho que ele comprou, o carrinho, a gente se prepara para isso, para a parte física, que é importante também. Mas a gente precisa começar a se preparar também para o que vem, né, para esse turbilhão, para uhum. essas emoções. Então, muito legal você comentar isso. E assim, eu costumo dizer que nós estamos passando por um momento de transição, né? Não sei qual é a tua crença, o que que você acredita, Sim, mas de a gente tem fato, que evoluir. exatamente, nós estamos em um processo de evolução. E nós, eu acredito muito na transformação que nós mães podemos fazer, né? Independente da idade dos nossos filhos. Porque nós estamos nesse lugar de criadoras, né? De educadoras e de mensageiras também. Porque quando a Sim, gente, outras mães observam, outras pessoas observam como você trata seus filhos diferentes, né? Como a relação com seus filhos é diferente, né? Diferente que eu digo porque a gente está muito acostumado com aquela loucura, né? De principalmente adolescente, imagina 15 anos, fase mais tensa, né? Assim da adolescência, porque então assim, mas o que que é o fato? É que você não tinha como saber, você não tinha como saber.
Então, assim, é muito importante que você se perdoe, sabe? Se respeite, se honre. Eu fiz várias coisas com a minha filha quando bebê que eu também, hoje em dia, não faria de novo, né? Então, por exemplo, treinamento de sono, uma coisa que eu tentei fazer com ela, mas porque eu achava que eu ia conseguir trabalhar melhor. Mas hoje em dia eu sei que é uma violência com o bebê, quando a gente não quer forçar ele a dormir naquela hora que a gente quer, porque, né? E, enfim. Então, assim, só que eu não tinha conhecimento. Eu não tinha como Lógico. saber. Eu fui buscando o conhecimento que eu tinha ali na internet, né, com as pessoas que eu conhecia. Então, assim, tá tudo bem, né? Primeira coisa é que tá tudo bem. A gente precisa se honrar, se respeitar, se perdoar. É o primeiro passo, assim, sabe? Tirar essa culpa, que eu sei que não é fácil. Mas, assim, olhando com esse olhar, você não tinha como saber, né? E muitas das coisas que a gente faz e que a gente erra ainda hoje é porque a gente não teve tudo que a gente precisou na nossa infância, sabe? O carinho, todo o amor que a gente precisava, justamente porque essa mãe provavelmente estava ocupada tentando exercer o papel de mulher, né? Ou de profissional dentro de casa ou fora de casa. O fato é que nós, adultos, não tivemos, né? Eu posso dizer que 99,9% dos adultos que vivem hoje, a não ser que alguém tenha crescido numa comunidade, né, bem isolado Sim, assim, mas nós não tivemos todo o amor que nós precisaríamos ter tido na infância. Então, quando a gente olha para os nossos filhos e a gente quer dar tudo, né? Eu aqui larguei o emprego para ficar com ela, né? Me dedico completamente para ela e eu sei que eu não consigo dar tudo que ela precisa. Eu sei. Mas é uma construção. Nós somos esse momento de transição, então a gente está aqui criando, nós estamos fazendo diferente das nossas ancestrais, das mulheres que sim, vieram antes de nós. Então, assim, é muito difícil pra gente, porque a gente bate ali com muita crença nossa também. Muita coisa que a gente acredita e que não é real, mas que a gente não sabe que não é real. Né? Então, por exemplo, essa ideia, né? Ah, porque bebê manha, bebê que pede colo demais é manhoso. Isso é uma crença que está na nossa cabeça. Só que a gente sabe hoje, com base em estudos científicos, que não é real. Que a criança realmente precisa do contato, do colo, do carinho, que ela se desenvolve melhor, o cérebro dela se desenvolve melhor, as emoções se regulam melhor, o corpinho dela fica mais equilibrado ali, né? No colo, no aconchego. Então, assim, para nós é muito difícil mesmo, é um momento de quebrar. Mas esse é o momento. Para as mães que vierem depois, para as crianças, né, para os filhos dos nossos filhos, já vai ser outro momento. Porque os nossos filhos estão recebendo, né, de alguma forma, esse olhar diferente que a gente está trazendo, né? Então é um processo. Acho que é isso a primeira coisa, assim, né, de que a gente se respeitar também o nosso tempo, né? Porque não é de uma hora para outra e é difícil mesmo. Mas o que eu quero aqui é que a gente saia hoje dessa imersão sabendo reconhecer essas emoções que ficaram lá atrás e que a gente não conseguiu assimilar, reconhecer, aceitar. Porque tudo aquilo que a gente não aceita, de alguma forma vira uma trava inconsciente, né? Então, por exemplo, se eu senti muita raiva do meu filho ali na hora, porque, né, tava ali invadindo os seus limites, você não tinha tempo para tomar banho, você não tinha tempo para fazer o que você queria e a raiva vem, é natural, né? Não significa que você não ama seu filho. Mas você sentiu aquela raiva e você se reprimiu, porque você acha, e desde a sua infância te contaram que sentir raiva é errado. E aí você, tipo, não tô sentindo raiva, não quero, não quero, não quero. E de alguma forma essa raiva vai ficando guardada, guardada, guardada. E quando a gente não olha, ela vai sair de alguma forma. Ela pode sair numa doença física, né? Ela pode sair num momento de explosão. Teu filho fez uma coisinha assim de nada e você solta em cima, entende? Então eu quero muito que hoje a gente consiga olhar para isso, né, para essas emoções negativas que ficaram acumuladas no nosso inconsciente. Esse é o exercício que eu quero trazer para vocês hoje, né, junto com a parte do conhecimento. Eu quero muito que a gente consiga olhar para isso hoje. Então, o que aconteceu lá na nossa infância? Você já ouviu alguma dessas frases? Engole o choro, criança não tem que querer, se chorar agora vai apanhar. Vou te dar um motivo para chorar. Que menina mais birrenta. Que menina mal criada.
porque né, deu uma birra ou chorou. Porque o que que acontece? A criança, ela nasce com esse lado do cérebro das emoções, que é esse hemisfério direito, bem desenvolvido. Só que o hemisfério esquerdo, da lógica, do raciocínio, não é bem desenvolvido. Então ela não sabe o que fazer com essas emoções dela, né? Então ela vai precisar expressar isso de alguma forma e colocar para fora. Só que ela não aprendeu, ela não é um adulto, ou seja, ela não tem anos de experiência vivendo com as próprias emoções. Então ela não aprendeu a controlar a raiva, a controlar a tristeza. Ela é pura emoção, pura, pura, pura essência. Né? Ela não tem ali um cérebro lógico que vai falar, não haja assim, não faça isso. Né? Tipo, não chega na casa dos outros e abre a gaveta. Ela não sabe que ela tem que ser educada e se controlar. Ela tem uma curiosidade nata, uma vontade nata de explorar, né? E é o que é mais saudável para a criança, é ela poder realmente explorar tudo e sentir tudo e perceber tudo, porque ela tá ali, né? O cérebro dela tá ali se desenvolvendo numa velocidade máxima, assim. É tudo que ela vive, tudo que ela experiencia, tudo que ela toca, as relações que ela tem, vão criando caminhos neuronais, vão criando massa cefálica. Né? Tudo isso, por isso que toda a infância é tão importante. Por isso que a infância por isso que é tão importante a gente olhar para esse momento da infância. Né? Então, tudo isso que a gente foi ouvindo, né? Então a gente eu quero, né? Sentir tristeza, eu quero chorar. Ah, eu não posso, engole o choro. Isso foi fazendo a gente entender que as emoções são algo ruim, que as emoções negativas, no caso, né, são algo ruim. E muitas vezes até as positivas, tipo quando a criança fica muito feliz e ela pula e ela grita e os adultos se sentem incomodados, muitas vezes a criança, o adulto poda, fala, né? Não fica feliz demais. Eu já vi demais isso, né? Pai falar pra criança. Não pula demais, não fica feliz demais também, né? Tipo, fala pra menina, pra mulher, não pode sorrir muito, né? Porque senão vão achar que você tá dando mole, né? Então, tudo isso que a gente vai recebendo, e quando nós na infância fomos recebendo, a gente vai criando essas crenças no nosso inconsciente. Então, a gente vai entendendo que sentir emoção, né, que botar a raiva para fora é ruim, que chorar é ruim, né, vou te dar um motivo para chorar, segura o choro. A gente foi ensinada a engolir o choro. O tempo todo a gente vai colocando essas emoções para dentro. E aí, já pesquisas científicas e estudos que foram feitos com adultos, com crianças, com relações de pais e filhos já mostraram que guardar as emoções não é a melhor forma de lidar com elas. Porque quando a gente guarda, de alguma forma isso vai sair para fora. Porque as emoções, elas não existem por acaso. Né? Então, qual foi o resultado disso? Nós crescemos adultos que não sabemos lidar com as próprias emoções. Né? A gente pensa que a gente não deveria sentir o que a gente sente. Só que a gente tem que entender que todo ser humano sente. Que as emoções, elas têm um motivo para existir. Ó, a Lu entrou. Oi, Lu. E aí? Tudo bem? Tá com as crianças aí? Fica tranquila. Então, todo ser humano sente, isso é uma coisa muito importante, né? Então, e aí, uma outra coisa que a gente vai entender nessa aula é como que as emoções são importantes para nós. Como tudo que a gente sente determina as coisas que a gente atrai para nossa vida, né? E aí vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Que é exatamente isso aqui, ó. Nós temos um campo vibracional, né? Isso estudos já mostram, né? Física quântica já que estuda a vibração e as frequências. Tudo que existe no mundo vibra, tem uma frequência vibracional. Então, cada átomo tem uma vibração, cada célula tem uma vibração. Então, né? Tudo, as coisas têm uma vibração. E o nosso corpo não é diferente. A gente vibra e a gente tem um campo vibracional. Não, tá no final não, já tá no final. Que horas são?
Tá no final não, Lu, fica tranquila. A gente começou agora há pouco, a gente fez uma respiração pra se conectar. Depois você pega a gravação só do iniciozinho, tá? Se você puder, pegar 2 folhas de papel e caneta pra gente fazer o exercício, tá? Se você conseguir. Tá, beleza. Essa é a Mônica, essa é a Luciana. Então, a gente tem um campo vibracional ao redor do nosso corpo inteiro, né? E o que que significa? Que tudo que a gente exala, tudo que sai de nós, volta de alguma forma, né? A lei da atração, que tudo que a gente, toda a emoção, tudo que a gente, toda a frequência que a gente emite, ela volta de alguma forma, né? Essa lei, né? A lei da atração é uma lei famosa, mas o que que eu quero trazer dela aqui para vocês? Que o nosso campo vibracional do coração ele é 5 vezes maior do que o campo do nosso cérebro. Isso quer dizer que as nossas emoções, elas determinam muito mais o que a gente atrai pra gente do que o nosso pensamento. Porque o pensamento vira emoção, né? Então, quando a gente pensa uma coisa ruim e sente essa coisa ruim, então uma pessoa que é negativa, que está ali o tempo todo pensando, né, e emitindo essa sensação de mágoa, de tristeza, de raiva, você vai sempre atrair mais raiva, mais tristeza, mais mágoa para você. Porque é uma questão de frequência. Exatamente. Eu também fiquei chocada, Lu, quando eu percebi essa questão, quando eu aprendi isso, né, de que o nosso campo do coração é mais importante. E é por isso que quando a gente fala, não sei se vocês já viram, mas, né, sobre a gente criar a nossa realidade, né, pensa positivo que acontece, pensa, né, imagina você ganhando na loteria, que aí vai acontecer. Só que é pra gente fazer isso, né, conseguir pensar positivo, por exemplo, quero passar numa prova de concurso. Aí você fecha os olhos, você imagina você lá passando na prova de concurso, né? Só que para ficar mais forte esse pensamento, você começa a sentir. O que você sentiria se você passasse na prova de concurso? O que você sentiria se você conseguisse o emprego que você quer, o emprego dos seus sonhos? O que você sentiria se você encontrasse paz na sua casa, né? Se seus filhos colaborassem com você, se as coisas funcionassem dentro de uma rotina que você acha legal? Como que seria a sua sensação? De paz, de plenitude, de tranquilidade, né? Uma sensação de alegria. Então, pensar nisso ajuda a atrair isso pra gente. Pensar e sentir, né? Pensar e sentir. De fato, tentar sentir essa paz que você busca pra você. Então, se você tá num momento da sua vida em que tá um turbilhão, você, tipo, só atrai problema, por exemplo, só atrai gente doida, né, relacionamentos malucos com pessoas, sei lá, difíceis, doentes, ciumentas, essas coisas, é porque de alguma forma você tá vibrando isso. E conhecer sobre isso é muito importante porque traz uma coisa que se chama autorresponsabilidade pela nossa vida. Né? E a gente para com aquela coisa de ficar jogando a culpa sempre no outro. Né? No lugar de eu sou vítima. Eu sou vítima porque você sempre briga comigo. Eu sou vítima porque você é assim, assim, assim. Dentro dos... A gente vê muita gente assim, a gente é acostumado a fazer isso. Né? E a gente esquece de que nós também somos responsáveis. Porque de alguma forma, se você tá nesse relacionamento, é porque você escolheu. Se você tá dentro, né, desse problema que você tá, é porque são as escolhas que você fez ao longo da sua vida. Então, é para trazer aqui um pouco a importância que tem a gente lidar com as nossas emoções. E aí, tem um estudo, eu não sei se vocês conhecem, isso aqui, ó, que é a escala de consciência de Hawkins. É uma escala das nossas emoções. É um estudo que foi feito com cinesiologia, que é uma ciência que tem respostas diretamente do inconsciente através de um teste muscular que eles fazem no cérebro. Né? É uma coisa dos russos lá, super sofisticada. Mas eles chegaram nessa escala, né, que foi o Dr. Hawkins que chegou nessa escala, é um psiquiatra americano, espiritualista também. E ele, né, sabendo disso, que a gente emite ondas eletromagnéticas através dos nossos pensamentos e que as nossas emoções são ondas eletromagnéticas também,
Ele fez um estudo para medir essas emoções. Então, medir o quanto que a gente, como que são essas vibrações, né? E aí, ele chegou nessa escala, que é uma escala que ela traz muita clareza pra gente sobre onde nós estamos, né? Por exemplo, a culpa, a vergonha, elas são vibrações mais baixas, ou seja, o campo eletromagnético de uma pessoa que vibra culpa, vergonha, apatia, tristeza, é um campo ali de 30 Hz, 50 Hz, né? Isso é medido em Hertz, porque é frequência. Em 100 Hz, ali medo, apego, raiva, orgulho, né? E aí, dentro ali mais ou menos de 200 Hz, é quando começa, ali 250, é quando começam as emoções mais positivas. Então, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação e o máximo lá, né? A consciência maior. Diz que Buda vibrava a 1000 Hz, né? Que seria Jesus Cristo, essas almas iluminadas, né? Que vieram em formato de homem, mas que vibravam nessa consciência maior, divina, né? Que é justamente o encontro com esse eu superior maior. E aí que é o nosso objetivo maior, né? De todos nós. E aí, gente, eu pergunto para vocês, em qual escala, em qual lugar dessa escala vocês costumam vibrar? Né? O que fica mais marcante assim na sua vida? Né? Se você está sempre ali vibrando na culpa, na tristeza, no medo, né? Medo da falta, medo de ficar sozinha, no medo de perder alguma coisa, a gente tem muito medo. Né? E esse medo que a gente tem também vem muito da nossa criação, da educação tradicional. Porque a gente foi ensinado com base em punições, né? Eu vou fazer o certo porque senão eu vou ficar de castigo. Eu vou fazer, então é um medo de ficar de castigo. Eu vou fazer o certo porque senão eu vou apanhar. Então é um medo de apanhar. Então a gente costuma, e é muito geral isso, né? As pessoas vivem muito no medo e muito na culpa. Então assim, a gente tem vivido em escalas muito baixas de frequência vibracional. E isso traz essa sensação, né, a partir de agora, de começar a perceber. Porque quando a gente começa, e isso é muito possível, né, independente da realidade que você esteja vivendo, se você decide que você vai vibrar mais alto, você faz escolhas diferentes que te ajudam a chegar nessa vibração mais alta, né? Se você escolhe sentir alegria ali no seu dia a dia, você vai começar a atrair mais motivos para você sentir alegria. Né? E é uma questão de escolha. E não estou dizendo que é uma escolha fácil, gente. Não estou dizendo que amanhã eu vou acordar maravilhosa, linda, feliz e minha vida vai mudar. Mas você pode sim, né, dormir e falar amanhã eu vou acordar alegre. E você acordar e você já fazer um café da manhã para você com calma, sei lá, para os seus filhos, se você puder. Né? Talvez acordar mais cedo para ter um tempinho para sentir essa alegria, esse prazer de fazer as coisas com calma. Enfim, são pequenas escolhas, né? Mas é possível. Porque a gente consegue sim controlar de alguma forma o que a gente sente a partir desse pensamento também, né? Então, achei muito importante trazer isso para vocês, porque também foi um conhecimento que me girou uma ficha, né? Porque a partir do momento que eu sei que para conseguir as coisas que eu quero na minha vida, né, a situação que eu quero mudar, independente de qual seja, eu preciso mudar a minha vibração primeiro. Né? Se eu quero atrair um relacionamento legal, maravilhoso, uma paz, né, no relacionamento, como que eu vou ficar vibrando na culpa, na tristeza, no medo? Eu só vou atrair uma pessoa que me traz mais culpa, mais tristeza, mais medo de alguma forma, entende? Então, depois vocês vão ficar com essa apresentação, tá? Então tá. Então, para que servem as nossas emoções? Eu já dei aí uma pincelada. Mas basicamente, gente, para nos manter vivos, né? Nada que acontece no nosso corpo, na nossa vida, acontece. Oi, Lu, pode falar. Oi, Mari. Oi, Mônica. Bem, vou aproveitar rapidinho que meu filho está ali quietinho para fazer a pergunta, que é a seguinte: sobre essa história da vibração, eu não sei se eu posso partilhar, se dá tempo, né, Mari, para eu partilhar uma preocupação que anda rondando muito minha cabeça, é, que assim, você está falando das questões que a gente
sente que, portanto, a gente vibra aquilo. Normalmente o que acontece primeiro é o pensamento faz a gente sentir determinada coisa ou o sentir faz a gente pensar determinada coisa. Eu não sei se existe uma ordem, eu não sei também se você vai saber responder. Uhum. Mas o outro ponto é o seguinte, eu tenho lidado com uma situação que está sendo muito desafiadora para mim, é uma situação que vem do meu filho, que é um comportamento dele assim que ele está extremamente sem estofo, sem paciência, assim, qualquer coisa que eu peço para ele, parece que ele espana de uma forma como se ele tivesse... Sabe quando a gente está muito, muito desgastado, muito cansado, às vezes em determinadas relações que a gente acaba estabelecendo alguns desgastes grandes, a gente rapidamente tende a ir para uns vícios de comportamento. Sim. E aí você já vai ficando estressado com a pessoa e tal. Mas, assim, até então eu tinha vivido isso com um adulto. Mas com meu filho, assim, gente, às vezes, assim, eu não tô... Eu peço para ele uma coisa, filho, agora a gente vai escovar o dente. Nossa, ele parece que, assim, é como se eu tivesse, desde que ele acordou até o momento que eu pedi, como se eu estivesse metralhando ele 200 mil vezes para fazer determinada coisa. Sim. Sendo que, assim, eu já experimentei, pensei assim, vou deixar... Eu experimentei um dia em que eu solicitei ele pouco nesse sentido. Mas parece que a reação foi igual. E aí o meu companheiro falou, porque ele deve estar aprendendo com você, porque você só reclama. Meu marido sempre comentou que eu sou uma pessoa demais. E aí... E é difícil para a gente assumir os nossos defeitos, mas assim, eu quero estar disposta a isso, né? E aí, quando veio essa situação do meu filho, eu fiquei assim, meu Deus, será? Opa, eu acho que minha bateria está caindo, não sei se ainda vocês continuam me vendo. Mas aí o que acontece? Tá, e aí eu fiquei assim, nossa, gente, será que é por isso? E eu tô várias vezes agora que meu filho tá... especialmente essa semana, ele está especialmente dessa forma, reclamando muito. Eu quero sumir quando ele faz isso, porque aí isso bate em mim de uma forma que parece que pega no meu calo. Então é um negócio assim que eu tô ficando, isso está reverberando em mim de uma forma que eu fico até meio sem ar, sabe? Assim, Sim. não sei se eu estou dando muita atenção, eu estou me afetando muito por isso. Esse é o ponto. E aí você foi falando disso, eu falei, nossa, eu tô precisando, sei lá, parar de vibrar de uma outra forma. Também, né? E aí a pergunta é, será que por quê? Será que a nossa vibração, ela está atraindo, se ela atrai pessoas na mesma vibração, se eu estou entendendo bem, será que Pessoas, situações, tudo. situações, tá. Porque aí eu tô pensando, será que, como as crianças elas aprendem muito imitando os exemplos, ele pode estar me imitando, não exatamente por conta da minha vibração, mas porque eu sou o exemplo dele. Mas também por conta de como eu vibro? São as duas coisas? Também. Da primeira pergunta, nossos pensamentos podem sim determinar as nossas emoções, né? Então, é esse fluxo. Só que é muito importante essa consciência das emoções, justamente porque tem um campo maior, né? Tem mais possibilidade da gente mudar e mudar o rumo, né? De causar um impacto positivo ou negativo. Seu filho de 5 anos, né, Lu, que você está comentando? Então, sempre, a gente estava até comentando com a Mônica, as crianças, elas sempre vêm nos mostrar algo. Elas são um espelho para a gente, principalmente para nós mães, e principalmente até os 7 anos, né? Até os 7 anos, elas vêm mostrar muito a história da mãe, o histórico familiar da mãe. Então, uma coisa que você pode pensar, o que você viveu quando você estava com 5 anos? Não sei se vem alguma coisa na sua mente, mas pode ser que tenha uma resposta ali, que às vezes ele nem sabe. Uma coisa é fato, a criança não tem consciência,
né? Ele não tá fazendo isso porque eu quero dar pirraça, porque eu sou mal criado, porque isso. Todo esse comportamento da criança, ele tem algo por trás, mas que é inconsciente para ela também, né? Ele, não é que ele não sente, ele sente ali raiva de alguma forma, espeta alguma coisa, né? Nele e em você. Mas como nós somos adultos da situação, somos nós que devemos olhar para nós e encontrar as respostas, né? É claro que teria que ser uma coisa assim, né? Entender mais, mais a fundo, né? A situação familiar de vocês, como que vocês lidam com eles, né? Como é que é o dia a dia. Não sei se você costuma brincar com ele. Ele é o mais velho, né? Então, ele é o mais velho, né? Ele é o mais novo? Não, ele é o único. Ah, Ele é o achei mais que... velho e mais novo. Ah, não, quem tem dois é a Mônica, então eu confundi. Então ele é o único. É, então, assim, entender, eu não sei como é que é a tua rotina aí, né? Se você tem esse tempinho de presença, você costuma ficar com ele, curtindo alguma coisa, curtindo uma brincadeira, curtindo uma comida, curtindo um filme, só você e ele. Você costuma fazer isso? Só você e ele? Não, ultimamente não. Não, eu Isso é tenho. uma coisa, assim, esses comportamentos reativos da criança são muito um chamado. E a primeira coisa, normalmente, é um chamado para a falta de mãe, para a falta do olhar, né? Tanto como ele já tem 5, também já tem uma conexão com o pai, também é importante, né? Sair com o pai, fazer coisas de homem, que o pai leve ele, sei lá, para o trabalho, para pescar, para coisas masculinas, né? Mas é muito importante. E aí, Lu, eu sei que é corrido, né? Você falou que está no seu TCC e que é tudo isso. E às vezes a gente não consegue, né? Tem muitas vezes aqui eu fico sozinha com a Aurora. E às vezes eu preciso, gente, dar comida para ela, né? Então eu preciso, não dá tempo às vezes de dar aquela atenção que ela quer. Mas eu sei que aquele comportamento, normalmente o que ela faz, quando ela quer minha atenção e ela não tem, ela começa a bagunçar tudo. Ela joga tudo no chão, ela começa a pegar os temperos e misturar e jogar e fazer uma confusão danada. E isso me irrita muito, porque eu sei que depois eu vou ter que gastar mais tempo limpando, né? Tipo, eu já tenho tanta coisa para fazer, ainda vou ter que parar para limpar aquilo. Mas o que eu comecei a entender? Eu sei por que ela tá agindo assim e eu não posso dar o que ela quer agora. Eu não posso. É uma autorresponsabilidade. Eu não posso. Então eu deixo ela bagunçar. E eu falo, é melhor que ela bagunce. Porque pelo menos alguém vai ter que. Eu vou conseguir fazer um almoço, né? Eu vou conseguir lavar a louça, que é necessário também. Então, uma coisa é, não posso nesse momento agora dar essa atenção que ele quer. Mas eu entendo esse comportamento dele. Eu sei de onde vem. Isso já dá uma tranquilidade pra gente, né? A gente já sabe Sim. que, né? Tipo, ó, eu sei que ele precisa, que eu não posso dar. E muitas vezes a gente vai entender que a gente não pode dar, né? E até estava falando com a Mônica no início, porque a gente não teve, né? E eu penso muito isso aqui, cara, eu quero muito dar muito amor pra Aurora, mas eu não consigo dar tudo que ela precisa. Eu não consigo. Eu moro sozinha com ela. Eu não consigo estar disponível o tempo que ela precisa de atenção. Né? Quando ela não tá com babá ou quando não tem creche, não sei o quê, a gente tem passado muitos dias assim. E aí eu já percebi, cara, eu tenho uma limitação. E essa limitação vem também da minha infância. Eu não tive. Então, por mais que eu tenha consciência, né, eu preciso me trabalhar muito ainda. E aí e é um trabalho para sempre assim, né, para poder a gente conseguir dar o que a gente não teve, né, literalmente. Então, Lu, eu não sei como é, mas tenta. Ó, duas coisas que eu acho que é legal que você pode fazer. Né? Nem que seja 15 minutinhos aí por dia, né? Organizar aí a vida, né? Não sei como, se é à noite, antes de dormir, ler uma historinha com ele, só você e ele, sem tela, de preferência, sem celular, sem vídeo, né? Você e ele ler uma historinha, ou acordar, se você tiver tempo de acordar tranquila com ele, nem que seja agora nas férias, tomar um café da manhã com calma. Ou então uma brincadeirazinha na hora do almoço, né? Que seja 15 minutos, que seja um tempinho. Ele já é mais velho, ele não precisa de tanto tempo. Né? A Aurora que precisa que eu fique horas. Mas ele não precisa de tanto tempo. Ele precisa de um olhar, sabe? Ele precisa saber que ele tem você inteira ali 15 minutos. E, gente, não é fácil. Não é fácil, porque a nossa cabeça, ó, em 15 minutos você já pensou na roupa que tem que lavar, na comida que tem que fazer, no TCC que tem que terminar, ligar para não sei quem. Aí você já quer pegar o celular e ligar na hora.
Mas assim, né, nem que seja, coloca uma música, fica lá, faz essa forcinha. Eu tenho certeza que isso vai Sim. mudar muito o comportamento dele. E outra coisa também que eu acho que pode ajudar é fazer o quadro de rotina. Você conhece o quadro de rotina? Não sei se eu conheço Que exatamente, vocês assim. fazem, né? Porque às vezes já é bem intuitivo, mas criar junto com ele, pega uma folha aí, ou na geladeira, né? Ou num quadro que vocês tenham, junto com ele, tá? É importante que ele dê opinião, que ele fale também o que ele quer. Isso também enfim, isso acho que pode ajudar muito. Porque aí, mas aí desenha, deixa ele desenhar, colar adesivo, pintar de tinta, fazer de canetinha, do jeito que ele quiser, faz junto com ele. E aí coloca os horários do que ele precisa fazer, né? Então, por exemplo, depois de jantar, é hora de escovar dente. Aí ele vai falar: "Ah, não, mãe, eu quero ficar de preguiça 15 minutos". Beleza. Preguiça 15 minutos, faz o que você quiser, tempo livre. Mas depois de 15 minutos é hora de escovar dente. Isso pode ajudar muito, porque em vez de falar, vai escovar dente, você fala, filho, o que que tem lá? O que que é para você fazer? Aí usa essa questão das perguntas, sabe? Porque dá mais espaço para ele responder. Ele não vai já reagir, né? Ele vai, Sim, opa, o que que é mesmo que vem lá no quadro de rotina? Isso pode ser uma ideia que também funcione aí. sim, sim. Tá, Eu espero que tá tenha ótimo. trago clareza aí. Aí depois você me conta. Sim, com certeza. Obrigada. Nada. Vamos Vamos seguir aqui. Vamos fazer o seguinte, já vamos começar o exercício agora e depois a gente faz a parte final. Vocês vão separar a folha em branco de vocês em três colunas grandes, tá? Vou botar uma música aqui. E aí na primeira coluna escreve aí em cima, sentimentos mais marcantes na sua infância. Então, infância, né? Quais foram os sentimentos mais marcantes da tua infância? Na segunda coluna, os sentimentos mais marcantes da adolescência. E na terceira coluna, os sentimentos mais marcantes da vida adulta. Então, aí a gente vai escrever lá na primeira coluna. A ideia não é pensar muito, tá, gente? O que vem, vai colocando. Quais são os sentimentos que mais marcam? As emoções que mais marcaram a sua infância? Que você lembra? O que te contam da sua infância? Né? Se alguém te conta, você era uma menina muito tranquila, muito não sei o quê, então coloca lá, né? Quais são essas emoções? Ah, eu lembro de sentir muita alegria, de brincar muito, né? Tenta trazer o nome do sentimento, né? Eu sentia muito amor, muita paz, eu me sentia pertencente, ou não, eu me sentia muito abandonada, eu me sentia inadequada, é, você sentia que você tinha voz, que você podia falar, né? Você tinha espaço. Você era carinhosa. Ou você se lembra de sentir muita raiva, muita frustração, muita inadequação, muita tristeza. Sabe? Vai colocando o que vem, assim, da tua infância. Ali até os 12 anos, do 0 aos 10, 11 anos. Eu vou colocar uma musiquinha aqui para dar um tempinho para vocês, tá? Tenta não pensar muito, que a gente já vai pular pro outro.
Deu para colocar? Infância. Querem mais um tempinho? Tá tudo bem? É isso, é para ir jogando mesmo, fazendo um brainstorm, assim, um download mesmo, sem pensar muito, tá? Agora, os sentimentos mais marcantes na adolescência, ali dos 12 aos 18 anos. Por exemplo, solidão, depressão, inadequação, ou se você se sentia entusiasmada, sentia muita alegria, muito tesão pela vida, muita vontade de viver. Ou se você se sentia insegura, nervosa, sentia muita raiva, insatisfação, tristeza, desânimo, medo, raiva. Se você se sentia solitário, rejeitado, tá? E aí, o que as pessoas te falavam, se você lembra, né? O que sua mãe te falava? Ai, você era uma adolescente muito tranquila. Ou, ai, você era muito nervosa. Como é que você era? Vou dar um tempinho aí. Foi, meninas? Deu tempo, Lu? Se não deu, vai ter Não que... consegui de novo. Ele me chamou, eu não pude sair de perto. Tá, vou dar mais um tempinho e ver se você consegue aí preencher as emoções. Você acha que vai conseguir? As emoções mais marcantes da infância, da adolescência. Vai colocando o que vem aí na cabeça, mesmo que não seja muito, tá? E agora na vida adulta, gente. Né? Mais de 20 anos aí. O que vocês mais sentem? E prestar bem atenção nesses sentimentos que eles se repetem tanto que a gente não nem percebe. A gente se acostuma, por exemplo. A gente se acostuma a sentir ansiedade, a estar o tempo todo acelerado, nervoso, preocupado com alguma coisa. Né? Às vezes a gente se acostuma tanto a sentir tristeza, um vazio, uma solidão, que a gente nem percebe que a gente sente. Então, quais são esses sentimentos? Uma palpitação, uma urgência, ou é alegria, carinho, amor, presença, acolhimento, tranquilidade? Se você sente baixa autoestima, por exemplo, tristeza, solidão, culpa, né? Medo de alguma coisa, pensa aí quais são essas emoções, esses sentimentos que reverberam mais forte aí dentro. Aí, Lu, vê se você consegue preencher os outros aí, tá?
Se precisar de alguma ajuda, alguma ideia, me fala. Prontinho, acho que a Lu caiu. Deu pra botar, Lu? Tá, agora pega essas 3 listas e aí você vai selecionar aqueles sentimentos que se repetem nessas 3 listas. Aí faz uma marcação aí ou com marca-texto ou com asterisco. O que se repete lá desde a sua infância? Se for uma coisa boa, né? Sentimentos de alegria, de felicidade, de entusiasmo, comemora, né? Que bom que você foi uma criança alegre, feliz. Observe o que tem de bom e comemora. Se for alguma coisa ruim, a gente vai olhar para isso agora. Porque esses sentimentos que estão se repetindo, eles estão te impedindo de brilhar. Eles estão te impedindo de encontrar o seu propósito mesmo. Né? Eles têm algo para te mostrar. Então, consegue marcar aí. Vou dar um tempinho também para você olhar com calma o que está se repetindo. Deu certo? Conseguiu encontrar? Tá sem áudio, Muper. Na verdade, quando eu era pequena, todo mundo falava que eu era bem brava.
que eu falava não, assim, alguém vinha brincar comigo, eu não, não pode, não quero. Então, eu era muito brava. Sim, E, interessante. mas na adolescência, gozado que eu não coloquei nenhuma emoção assim forte, por isso que eu era mais centrada, eu era meio anestesiada, acho. Porque na minha adolescência os meus pais se separaram. E eu lembro que a minha fuga foi estudar. Então, eu fui a primeira aluna do colégio, é, sabe assim, eu estudava no colégio de padre, eu acordava todos os dias mais cedo, quando os meus pais se separaram, e eu entrava na escola às 7h30, fui todos os dias naquele ano na missa, todos os dias. E, então, assim, eu obedeci o que tinha que fazer. Assim, eu ia em acampamento, assim, tinha um clube que a gente frequentava a CM. Eu ia em acampamento, em viagem, não tinha medo. Eu lembro que eu adorava aventura. Tinha muito, assim, com a turma do colégio, muita alegria, muita, assim. Mas, nessa época aí, eu só fazia, você vai ter que morar só com a sua avó. Não lembro se tinha tristeza, se tinha alegria, se tinha. Eu gostava, mas eu não consegui colocar nenhuma emoção. Eu só pus que eu era centrada, focada, estudava muito. Só, não conseguia, assim. Eu só pus que eu gostava de viajar, eu obedecia e eu não tinha medo. E você não Não consegue consegui lembrar, colocar nenhuma. lembrar assim o que você sentia? É, medo é uma emoção, né? Medo talvez de Então, viajar, de fazer eu só alguma falei que eu coisa. não tinha medo. Ah, você não tinha medo. Eu não tinha medo. Não, eu só pus que eu não tinha medo. Mas que eu Interessante. obedecia. É, Então, assim, olhando, assim, parecia que eu estava anestesiada, sei lá, não sei. sim, isso acontece muito. Às vezes a gente desliga. Tem muita gente, por exemplo, que não consegue lembrar da infância, porque foi tão sofrido que a mente apaga mesmo, né? Para desligar. Mas é tentar puxar aí da sua memória corporal, né? O que que você sentia, talvez? Né? Talvez uma inadequação ou né, assim, no sentido de eu vou fazer o que todo mundo quer que eu faça para eu me sentir pertencente, ou talvez uma angústia, não sei, né, de ter que ser tão controlada, né, e obedecer tanto, ou um vazio, ou um, deixa eu ver se tem alguma palavra que pode ajudar. Tentar buscar aí na sua memória, né? E aí é legal até nessa memória corporal, assim, né? Olhar o que que vem. Lembrando de alguma situação específica, por exemplo, né? É, ou um desânimo, né? Não sei, solitária talvez, É, solitude de alguma forma, não sei, né? Tenta lembrar, é importante dar nome, né? Trazer um nome para isso. É, por mais que você, talvez, ou talvez não, talvez você estivesse se sentindo feliz. Você consegue pensar isso? Que você estava feliz? Alegre? é, é assim, não que eu quisesse que os meus pais se separassem, mas eu gostava desses meus avós. Avós, né, assim, eu gostava. Você foi morar com seus avós? Acho que travou na hora que você falou, Eu, não entendi. eu e meu irmão mais novo fomos morar com, com os meus avós maternos. E com a sua mãe também? Minha mãe foi morar com o meu filho, com o meu irmão mais velho. Ah, entendi. Entendi. Não sei por quê, até hoje eu não sei por quê, mas foi assim. Uhum. Então, não sei se uma sensação talvez de inadequação ou de abandono ou de solitude, de alguma coisa assim. Ou, né, ou não, ou isso, né, ou alegria, ou
Mas de alguma forma você disse que pensava que estava anestesiada. Né? Porque, assim, olhando, assim, não coloquei emoção, coloquei só o foco, O né, que era, né? no que era. É porque é difícil mesmo a gente encontrar uma palavra para dizer o que a gente estava vivendo, né? Mas o fato é, você sentiu alguma coisa ali, né? Principalmente com essa história da separação. E você mesmo disse, você mudou o foco para os estudos. E essa emoção essas emoções foram guardadas, né? Talvez uma frustração porque você não queria que seus pais fossem se separassem de alguma forma, né? Uma tristeza. A criança quando vê os pais se separando, você já era adolescente, né? Mas a gente sente, e eu sei porque eu vivi muito isso. Meus pais brigavam muito na minha infância e se separaram, mas eu já estava com 20 anos quase. Eu tava com 13, Exato. mas aí, Com é, certeza a gente sente um fim de mundo assim, né, Mônica? Porque a nossa mas referência. eu não sei também porque, é, eu não sei se a gente sentiu um alívio porque as brigas iam acabar, ou Também. se, eu não sei. Eu senti esse alívio também. Quando os meus pais foi tipo assim, nossa, realmente já deu o que tinha que dar. Mas eu acredito que a minha irmã de 13 anos, né? Minha irmã na época tinha 13 anos. Não sei o que ela sentiu, assim, porque eu já tinha mais consciência, né? Mas para ela ainda faltou ali pai, né? Ainda faltou pai para ela, porque a gente ficou morando com a minha mãe. Então, de alguma forma ali causou um vazio, sabe? Então, assim, existem emoções que você sentiu, com certeza. Com certeza você não saiu. E se você saiu apática dessa situação, é porque essas emoções foram de alguma forma guardadas, né? É, então, assim, é até a segunda pergunta que eu ia fazer. Quais foram as emoções que parou de se repetir, né? Que você sentiu ali na infância, por exemplo, não sei se você botou raiva, alguma coisa nesse sentido, porque você disse que era brava, se parou de É, sentir na adolescência. então, na verdade, eu não tinha muita raiva, mas agora eu lembrei que esse negócio de eu ir todo dia na igreja, eu tinha falado que eu então queria virar freira. Então era tipo uma raiva, Uma raiva de relacionamentos, por né? exemplo. Uhum, Pode legal. ser, né? Uma fuga, né? Legal. É, Porque aí, de alguma forma, se esses sentimentos eles pararam de se repetir, né? Por exemplo, se na infância você sentia raiva, tô dando um exemplo, não sei se era, né? E na adolescência você parou de era. sentir raiva. Você parou de sentir raiva. Ou essa raiva foi resolvida de alguma forma, né? Você conseguiu resolver, ou ela tá mascarada. E essa raiva ela pode vir através de um sintoma, né? E aí teria que analisar cada caso, né? Não existe assim, esse sintoma é isso, esse sintoma é aquilo. Existe a história de cada uma, né? Não sei o que é que você vive. Mas, por exemplo, existem... A minha mestra, né, da constelação familiar, ela diz que as ites, sinusite, gastrite, tudo que é ite, é raiva reprimida, por exemplo. Né? E aí o nosso corpo somatiza isso, de alguma forma, né? Ou seja, vai botando para fora. Porque o que são as emoções? É justamente a necessidade. A gente sente, não é por acaso. É porque a gente quer. É uma forma do nosso corpo nos manter vivos. Porque as emoções vêm dizer algo que está errado. Então a gente fala que elas estão a serviço da preservação da vida. Né? São reações instintivas de sobrevivência, né? E autopreservação. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Se você estiver na beira de um precipício, prestes a pular, você sente medo, né? Você sente ali um frio na barriga. Então, é uma forma do seu corpo dizer não, não pula, né? Sobreviva, fique viva. Esses dias a minha priminha também tava subindo na árvore, assim, né? E chegou um ponto que ela falou, nossa, agora eu tô com muito medo. Eu falei, que bom que você tá com medo. Olha como é importante você sentir medo. Se você não sentir medo, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, não vai prestando atenção. Né? Se você sentir medo, é o seu corpo dizendo, opa, atenção,
né? Se for, vai com cuidado, então volta para sua segurança, entende? Então, todas as emoções têm um porquê. E aí eu vou falar para vocês o que significa cada uma de cada emoção. Mas assim, então, primeiro ver esses que se repetem, né? Tenta dar nome para isso que vinha na adolescência, né? De alguma forma, existem emoções ali, principalmente se você acha que não teve, né? Alguma coisa tinha nesse e que trouxe esse comportamento de obediência, né? É, talvez esse medo do abandono, existe essa emoção, né? Você foi morar numa casa diferente, a sua mãe deixou de ficar contigo. Né? Com certeza você sentiu muitas coisas. Não tem como você não ter sentido, né? De você ter passado apática por isso. Não tem como. E aí, esse exercício de dar nome é justamente você trazer do que está no inconsciente para o consciente e alinhar o esquerdo com o direito, porque você está dando nome, que é o direito literal, né? E para uma emoção, que é o esquerdo. Então, isso vai te integrar, entende? Então, não sei se não veio agora, né? Pode ser que venha aí ao longo da semana, nesses próximos dias, porque mexe muito com a gente. Né? Talvez venha em sonho, talvez venha um insight. Você está cozinhando lá e aí você lembra de um momento que você sentiu tal coisa. É, na verdade, eu fui morar numa cidade interior. Assim, eu morava numa outra cidade que era um pouco maior. Eu fui morar numa cidade menorzinha, que todo mundo conhecia, as famílias e tal. E, e eu lembro que eu senti bastante raiva, porque as pessoas ficavam perguntando para mim: ah, é verdade que seus pais se separaram? Por quê? Entendeu? E essa imagem nunca me saiu da cabeça. De de as pessoas perguntarem. E você ficar Era, eu irritada. falava, gente, que pessoal mais intrometido. E Eu por sei, eu quê? moro em cidade pequena agora. Intrometido, detesta. É? Eu Ah, não, moro em agora eu tô morando cidade. em São Paulo. Então, hoje eu Não, mesmo. mas lá, numa cidade pequena. Isso, eu sei bem como é. Sei bem como é. Então, E sua mãe foi morar não, contigo não nessa? tem Ela como. morou? Oi? Então, a minha mãe nasceu nessa cidade, então meus avós moravam nessa cidade. E nós morávamos em outra, um pouco maior, interior também, mas então eu não estava acostumada com aquilo. E minha mãe continuou nessa cidade maior, e nós fomos para menor com os meus avós. Então, as pessoas abordavam assim a gente na rua para perguntar. Eu achei, assim, agora, assim, eu fico, gente, que pessoal mais, né, nem considera o sentimento da criança. Exatamente. Vai lá e pergunta, nossa, seus pais se separaram, né? Não fala assim, nossa, que triste, Como você né? tá, Assim, né? Como você tá? você, não, por quê? Por quê? Nem eu sei Nossa, exatamente. por Exatamente. quê. Exatamente. A mulher, assim, eu falei, não respondi nada. Eu sabia mesmo. Mônica, olha, é uma coisa muito forte isso para uma criança, ainda mais que está entrando na adolescência, né? A sua mãe, você ir morar com seus avós, você mudou de cidade. Com certeza foram muitas emoções muito fortes, né? E essa sensação de você não conseguir dar nome, não conseguir, é justamente um bloqueio. É um É, bloqueio mesmo, né? E é justamente isso que a gente precisa trazer. É isso que vai trazer a cura, sabe? Tenta lembrar, uhum, você lembrou da raiva agora. Talvez uma sim, sensação de abandono, de desconforto, né? De não estar em casa, de não estar tranquila, de ter que ficar o tempo todo alerta, por exemplo, né? Porque, né, você viveu ali brigas, eu sei como é isso, porque eu vivi. Né? Então, de alguma forma, essa não tranquilidade, né? Esse medo uhum, mesmo de que algo pode acontecer a qualquer momento, né? Eu senti muito isso também. É, então, é importante resgatar, tá? Esses nomes dessas emoções. Eu vou deixar para vocês também depois uma lista
com várias emoções e sentimentos, porque às vezes a gente tem dificuldade de dar nome, mas aí a gente vê, por isso que eu tô falando aqui vários, né? Porque às vezes eu tô falando 10, aí você vê um e fala, opa, sentia isso. É Então isso. tem uma lista que eu vou deixar para vocês, que é uma lista do Instituto de Comunicação Não Violenta, que eles têm, né, uma lista lá com várias emoções e sentimentos, não sei se você conhece. Eu gosto muito dela, né? Ajuda a gente até a comunicar com os nossos filhos. E olha como que isso é uma coisa importante. Se eu não consigo dar nome para o que eu senti, como que eu vou olhar para o meu filho e falar, filho, eu sei o que você está passando? Se você Uhum. não ainda organizou dentro de você, entende? Então, talvez, né, tua filha, 15 anos, ela sinta, com certeza ela sente muitas das coisas que você sentiu na adolescência, porque adolescência, a gente fala que a adolescência é um segundo nascimento, Mônica. É quando a gente sai ali do ambiente familiar e vai para a vida, né? Então a gente se relaciona com o mundo, com outros adultos, com outros adolescentes, com outras crianças. Então a gente está ali formando a nossa personalidade. Então, uma coisa muito importante, né? A adolescência é um segundo nascimento, então a gente sofre mesmo. Porque a gente, é igual a gente sofre quando a gente pare, né? Porque o nosso terceiro nascimento é quando a gente pare um filho. A gente muda completamente. Na adolescência a gente também tá mudando. E a adolescência, ela costuma ser uma resposta de tudo que as crianças viveram na infância. Então, se teve uma mãe indisponível, ou, né, porque é isso que a maioria de nós tivemos, né? Uma mãe que precisou ir trabalhar fora e a gente ficou com a babá. Na adolescência vai vir tudo isso, né? Esses sentimentos de insegurança, de abandono, né, de alguma forma ela não vai se sentir segura para colocar a sua expressão ali no mundo, essa criança. Né? Isso é um exemplo, né? Eu falo muito do meu lugar de fala, mas, por exemplo, uma criança que teve muita atenção, que foi muito mimada, né? Que teve muito esse lugar uma educação muito de dar tudo que a criança quer, muito permissiva, né? Essa criança vai chegar no mundo completamente desprovida, né? De barreiras, de força para lutar, porque ela sempre teve tudo ali na mão. Então, assim, a adolescência é um retrato da infância e é o nosso segundo nascimento. É um momento muito, muito importante, né? Então, e aí muito legal você olhar para a tua adolescência agora, porque você vai conseguir compreender muito melhor o que a tua filha está passando também, sabe? E aí, o que eu quero... Se não der tempo tudo hoje, a gente pega um pedaço de amanhã também. Não quero também passar muito tarde, porque eu sei como é que é. Mas o que acontece? A gente divide... Ah, não, deixa só a gente terminar esse exercício aí. Então, você vai ver os sentimentos que se repetem, você vai ver aqueles que pararam de se repetir, né? E aí, de alguma forma, entender. Ou eu curei, ou isso tá pegando na minha vida. Então, observa isso. E se surgiu algum sentimento novo na fase adulta? Né? Se eu era uma criança super tranquila, mas na fase adulta eu comecei a ficar com medo muito forte de avião, medo de alguma coisa. Você começou a sentir muito medo, por exemplo. Você nunca tinha sentido medo antes. E aí isso pode ser, né? Ou você passou por uma situação difícil que te trouxe esse sentimento, ou pode ser também um sentimento que você traz da sua ancestralidade, né? Por exemplo, a gente fala dentro da filosofia sistêmica, por exemplo, se um antepassado seu morreu de avião, e aí quando você atinge a idade dele, sei lá, com 30 anos, aí quando você faz 30 anos, você começa a ter um pavor de avião que você não entende de onde que vem. Né? Isso pode ser uma emoção que vem de ancestrais sistêmicos que não é nem teu, mas tu carregou, né, por algum motivo. Né? Ou você passou por uma situação difícil na vida adulta que disparou um gatilho. Pode ser uma situação difícil que disparou esse gatilho da ancestralidade, ou uma situação difícil que você passou, né? Uma escassez e aí você fica com medo de perder, ou você passou por um relacionamento difícil e você tem medo de perder o seu relacionamento atual, alguma coisa assim. Né? Entender essas emoções que chegaram ali na fase adulta também é muito importante. E aí, vai olhando aí para a tua lista e vê se você reconhece, tá? A quarta coisa que a gente vai observar agora é alguém da sua família partilha de algum desses sentimentos marcantes que você colocou?
Então, por exemplo, eu tenho medo, minha mãe também tem muito medo. Eu sou muito ansiosa, minha mãe também é muito ansiosa. Eu tenho muita pressa, muita irritabilidade, minha mãe também é assim. Observa o que é que vem ali da tua história, né? Da sua ancestralidade, do seu passado, da sua família. Observa se tem alguma coisa que a tua mãe sentia muito e que você costuma repetir, né? Sem ver essa irritabilidade, às vezes da minha mãe eu tenho muito isso. Uma irritabilidade, um nervosismo, assim, uma agonia, por exemplo, com a casa que precisa estar organizada, sabe? Essas coisas assim que a gente, depois que a gente vai morar sozinha, a gente percebe que a gente carregou dos nossos pais. Observa aí nessa lista de sentimentos, aí marca, né? Vai marcando aí ou respondendo essas perguntas de alguma forma, Uhum. tá? É, e aí, beleza. Você tá por aí? Tá. Tô. Você quer um tempinho para fazer isso ou já conseguiu organizar? Ah, é, eu já, Já conseguiu pensar? já. É, a gente separa as emoções e esse conhecimento eu acho que traz muita clareza, tá, amor? Olha só. A gente separa as emoções em emoções primárias, que são raiva, tristeza, medo e alegria. Então, essas quatro. Você lembra lá daquele filme Divertidamente? Você já viu ele? Uhum. Vi. Isso, eu gosto muito de lembrar dele porque fica muito claro. Mas essas quatro emoções são as primárias, né? Ou seja, é, elas são exatamente essas emoções que existem para nos trazer esse instinto de sobrevivência que eu falei antes, né? Elas têm essa função de autopreservação. E aí vou falar um pouquinho de cada uma. A raiva, ela vem para nos mostrar que o nosso limite está sendo é, ultrapassado. De alguma forma, quando você sente raiva, é porque você está se sentindo invadida, né? Dentro da sua privacidade. Costuma muito, por isso, quando a gente vira mãe, né? A gente sente muito essa raiva. E porque nós temos os nossos limites invadidos de todas as formas, né? A gente não consegue tomar banho, a gente não consegue fazer cocô, a gente não consegue fazer o que a gente gostava de fazer, porque realmente é uma função de altruísmo maior do mundo, né? Uma total, é uma entrega total. Então é muito natural a gente sentir essa raiva pela nossa falta de espaço. E raiva não quer dizer falta de amor, né? A gente precisa muito separar isso, porque a gente, justamente por essa falta de conhecimento que a gente tem das emoções na infância, a gente acha que sentir raiva é ruim. E a gente sempre tenta nos enganar, né? Falar, não, eu não tenho raiva do meu filho, porque a gente acha que é feio, que é ruim. E quando a gente consegue assumir isso, falar, cara, eu sinto raiva e tá tudo bem, é natural, é normal, né? O que é que eu vou fazer com esse sentimento agora? Muda tudo, né? Uhum. Eu vou te dar um exemplo. No início do ano eu estava fazendo o lançamento do meu curso, é um curso mais completo, né? Que é o Amanhecer, que aí ali eu falo da limpeza de crenças ancestrais, depois a gente traz um pouco a conexão com o feminino e várias ferramentas de educação consciente e disciplina positiva. E aí, bem no lançamento, a minha filha ficou doente e eu tive que ficar com ela, né? Então eu tava dando conta da casa, bem tendo que dar aula todos os dias, eram 7 dias de aula. E ela doente ainda, né? Me exigindo muito, muito colinho, muito peitinho. E aí eu tava muito, não sabe, assim, num turbilhão que eu não tava sabendo entender. E aí eu fiz, foi uma sessão de body talk com uma amiga que ela falou, e aí quando ela falou, me veio a clareza. É uma raiva, né, por não ter o seu espaço, por não ter o espaço que você quer, de dar conta daquilo que você quer. E aí isso me veio com muita clareza, assim, e parece que depois que eu reconheci, eu me acalmei, sabe? Eu Uhum. entendi, eu consegui nomear o que eu estava sentindo. E aí entender que a raiva vem e que tá tudo bem e que é natural, né? É possível. E isso dá um alívio, sabe? A gente não tem que sentir culpa por ter raiva, entende? A tristeza, ela tem muita. Falar da tristeza agora. A tristeza, eu gosto de olhar para a tristeza como se fosse. É um momento de pausa, né? O seu corpo está pedindo uma pausa, um luto. E muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Eu vejo muito aqui, eu lembro que quando meus avós morreram,
como que a família não conseguia lidar com esses sentimentos? E de alguma forma as pessoas iam somatizando, né? Meu tio ficou doente, é, a minha mãe foi jogando tudo para as coisas que tinha que fazer, né? Como que tinha que resolver o funeral, não sei o que, não sei o que, não sei o que, jogando tudo para lá. Porque ela não, sabe, sem dar aquela pausa, e ela realmente não conseguia. A gente não aprende a lidar com esse sentimento, a gente não consegue elaborar dentro da gente. Né? E é muito importante essa pausa, porque é como se fosse, eu lembro daquela imagem, né, de um cachorro lambendo as feridas, é daquele momento de eu preciso agora olhar para dentro, é um chamado para olhar para dentro. E por isso que é muito importante, a gente tem um incômodo muito grande com o choro da criança, né? É uma forma de chorar e colocar essa dor para fora, que estava ali dentro, colocar ela para fora. E por isso que é muito importante a gente deixar a criança chorar quando precisa, sabe? Quando ela tá naquele momento de dor, ela tá frustrada porque não tá conseguindo o que ela quer. Aí ela vai precisar chorar e botar pra fora. E aí a gente vai entender que tá tudo bem. Oi, Lu, você, tudo Oi, bem? gente, desculpa. Fica tranquila, a gente sabe como é que é. Você quer. Oi, amor, tudo bem? Qual que é o nome dele, Lu? João, fala seu nome, filho. João, Oi, João! Você vai estudar com a mamãe agora? vou viajar sim, vou estudar. Vai! Mamãe vai fazer uma aula, Ajuda aí a mamãe. tá? Tá bom? Sim, Dá tchau pra Mari. Obrigada, gente. Desculpa, a bateria caiu. Fica tranquilo. Eu não sei se você vai conseguir agora, mas depois, eu vou te passar depois umas perguntas para você fazer olhando para essa lista, tá? Você vai olhar para essa lista e vai selecionar algumas coisas, você vai selecionar as emoções que se repetem, aquelas que não se repetem. Aí depois, acho que agora você não vai conseguir fazer, mas depois eu te passo as perguntinhas separadas para você não ter que voltar na gravação. Aí eu estava falando aqui das emoções primárias, né? Que são a tristeza, raiva, medo e alegria. A raiva, ela existe para que a gente estabeleça os nossos limites. Quando a gente sente raiva, a gente sente que algum limite está sendo ultrapassado. Né? Por isso que é tão natural a gente na maternidade sentir, porque a gente tem todos os nossos limites ultrapassados. A tristeza é esse olhar para dentro, né? Essa pausa, uma recuperação num período de luto, né? Nos ajuda a perceber o que realmente é importante para a gente, o que tem valor. E aí é muito legal quando a gente sente tristeza, a gente se permitir estar vulnerável. E o que é ruim? Quando essa tristeza, ela passa do tempo que ela precisa ficar. Né? E aí a gente começa a caminhar já para um estado depressivo, né? De tristeza profunda. Mas a gente olhar para aquela tristeza, viver aquela tristeza, né? Dar para ela a atenção que ela precisa e depois soltar. Né? Não é para ficar... E todas essas emoções primárias funcionam assim. A raiva, quando ela fica muito tempo também, ela já deixou de cumprir o seu papel e se torna ali um ato repetitivo, né, que não é saudável. Então ela vem, cumpre o seu papel de te informar de que algo está ultrapassando seus limites. Quando você reconhece, ela pode ir embora, né? Reconhece, toma atitudes e organiza, ela pode ir embora. A alegria, ela tem essa energia de entusiasmo, né, de movimento para fora, de energia. Só que também quando ela fica muito tempo demais, ela acaba bloqueando as outras emoções. Vocês lembram lá no filme Divertidamente, que a alegria estava lá o tempo todo, tentando colocar todo mundo para cima, tananana, e no final, né, quem salva lá, né, a situação toda é a tristeza, porque precisava da tristeza, precisava olhar para a tristeza. Então a alegria precisa dar espaço também para as outras emoções. A raiva. Deixa eu trazer aqui o medo. O medo, ele tem essa função de nos proteger, né? Esse exemplo que eu dei a gente chega na beira do precipício e aí a gente, para não pular, para não se matar, a gente sente medo, né? Que é ali uma pausa, nosso corpo dizendo aí tem risco, tem perigo.
Tem muita relação com o nosso cérebro reptiliano, né? Que a gente realmente para de raciocinar, a gente entra em estado de luta, de fuga, de defesa. Só que o medo, quando ele também é desproporcional, ele se torna uma fobia, né? Ele começa a impedir a gente de fazer as coisas. Então é muito importante, né, compreender esse lugar de... tem coisas que a gente sente medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, porque senão a gente não faz nada, né? E não deixar esse medo tomar conta, mas, né, estar atenta para o que ele está querendo te informar, né? O que é um risco, o que é um perigo. Então, muito desse medo, às vezes que a gente sente, vem de memórias da infância, de traumas que a gente viveu também, né? Ou um medo de perder, se você perdeu alguém, ou perdeu um amigo, ou perdeu alguma coisa que era importante. Medo de altura, né? Por exemplo, vem de alguma situação específica que você ficou. Esses dias uma mãe disse, né, que a filha tem medo de balão por uma situação específica que elas viveram, né, de um acidente que tinha balão envolvido. Então, a função do medo, ela é temporária, né? Ela tem que avisar alguma coisa. E depois a gente precisa aprender a soltar, senão ela vira uma fobia. E o que são as emoções secundárias, gente? O que acontece quando a gente nega as emoções primárias, né? Ou seja, quando a gente sente raiva, mas a gente não quer sentir raiva e a gente engole a raiva. E a gente não pode botar para fora essa raiva, que é justamente o que acontece na nossa infância, né? A gente sente raiva e a gente realmente sente por coisas que para nós são importantes, porque somos crianças. Então, eu sinto raiva porque um brinquedo meu quebrou, eu sinto raiva porque minha mãe não pode ficar aqui comigo, e a gente não aprende o que fazer com essa raiva, né? Porque a gente pode ensinar aos nossos filhos, filho, quando você sentir raiva, eu até falei lá na aula, né? Soca o travesseiro, dá um grito, sai correndo, gasta energia, faz alguma coisa. Mas não, a gente aprende a reprimir. E o que acontece? A gente vai ficando desprovido dos nossos sistemas de proteção, tanto da raiva, quanto do medo, quanto da tristeza. E aí a gente acaba, muitas vezes, adoecendo, né? Porque como a gente reprimiu, esse sentimento precisa sair de alguma forma. E ele vai sair no corpo físico. A gente entende que todos os nossos sintomas e doenças, elas vêm de alguma emoção que está guardada, de alguma coisa que não está bem elaborada no seu consciente, né? Está lá no inconsciente guardado e o corpo precisa botar para fora. Então, se tornam emoções tóxicas quando a gente não reconhece, né? Como trauma, como fobias. Desenvolvem outros sentimentos e comportamentos, que são exatamente as emoções secundárias ou os sentimentos. Então, quando a gente não dá lugar para as emoções primárias, a gente vai para as emoções secundárias. O que é? O que é uma emoção secundária? Justamente, deixa eu pegar aqui, explicar direitinho para vocês. Perdeu o fio da meada. É justamente uma emoção primária com um julgamento em cima. Todas as emoções que a gente sente têm no fundo uma emoção primária, ou raiva, ou medo, ou tristeza, ou alegria. Quando a gente mascara a raiva, mascara a tristeza, mascara o medo ou a alegria, a gente tem emoções secundárias. Então, por exemplo, a gente aprendeu que sentir medo é feio, é vergonhoso, né? Quer dizer que você não é corajosa. Então, aí você começa, sempre que você sentir medo, você vai sentir uma vergonha junto, né? É uma emoção que está atrelada a uma emoção primária. Então, uma forma de mascarar o medo, você fala, não é medo, aí você fica com vergonha de sentir medo. E aí, na hora que você sente o medo, você já sente a vergonha, já sente ali estar deslocada, né? Então, outro exemplo, a gente acha que sentir raiva é feio, e aí a gente sente o que por cima? Culpa. A gente começa, toda vez que a gente sente raiva, a gente sente culpa junto. É uma forma de mascarar esse sentimento. Quando a gente, por exemplo, tem um medo de perder tal pessoa, aí vem junto o ciúme. Ciúme é medo de perder. Só que a gente não consegue reconhecer que é um medo, né? E que ele tem uma origem. Aí a gente sente ciúme. Rancor, por exemplo, quando você sente mágoa de alguém ou de uma situação, ou um rancor, porque essa pessoa te fez sentir raiva, ou porque essa pessoa te fez sentir tristeza. Tudo isso está mascarando um sentimento primário.
Então, outros exemplos, né, de emoções secundárias: irritação, ressentimento, orgulho, vaidade, indiferença. Vergonha, por exemplo, de ser você mesma. Vergonha, por quê? Porque é um medo de ser rejeitada, um medo das pessoas não te aceitarem como você é, né? Então, sempre, qual que é, e aí, qual que é a cura? Que é o que a gente vai fazer agora nessa segunda lista. Pega um outro papel, por favor, e a gente vai fazer 4 colunas nesse papel. Gente, eu sei que é muito, muito conteúdo, por isso que é uma imersão, né? Porque é muita coisa de uma vez. E aí ó, já são quase 9. A gente pode encerrar e finalizar. Tudo bem, Lu, a gente sabe como é que é. A gente pode, como vocês duas que estão assistindo ao vivo só, a gente pode organizar um outro horário que seja bom para vocês também, se vocês quiserem para o segundo dia, tá? Vão pensando aí, a gente conversa, eu converso com vocês. Mas eu queria que vocês colocassem nessa lista. Na primeira coluna, quais são, dentro da primeira lista que vocês fizeram, as 3 colunas, né? Você vai listar na primeira coluna os sentimentos secundários. Tudo que não é raiva, medo, tristeza, alegria. Eu vou botar aqui, ó, para vocês verem. Tudo que não é raiva, medo, tristeza, alegria, coloca na primeira coluna. Então, por exemplo, o que veio para mim? Insegurança, urgência, pressa, palpitação, carinho, amor, presença, paz, ansiedade, sentimento de vítima, de ser injustiçada, palpitação, né? Falei, baixa autoestima. Baixa autoestima nem é uma emoção, mas já diz alguma coisa. Tentar focar na palavra mesmo, né? Na emoção. Então, emoção de paz, de amor, né? Isso na primeira coluna. Na segunda coluna, você vai escrever as emoções primárias. Escreve lá em cima, né? Primárias. O que são as emoções primárias? Aí a gente vai começar a olhar para todas essas emoções secundárias que estão aí e você vai reconhecer quais são as emoções primárias. Esse é o primeiro passo da cura emocional. É reconhecer qual emoção primária que está atrás da emoção secundária. Então, por exemplo, se você sentiu insegurança, isso provavelmente é um medo de não ser aceita. Se você tem palpitação, ansiedade, é um medo de não dar conta, talvez. Tudo que for bom, né? Carinho, amor, presença, paz, a emoção primária vai ser alegria, tá? Que é a emoção positiva. Então, a ansiedade, por exemplo, é uma raiva por não estar tendo tempo. Tadinho da Lu. É assim mesmo. Uma raiva por não ter tempo de fazer as coisas, de não ter tempo de fazer tudo o que quer, e aí isso gera uma ansiedade. Ficou claro, amor? Você acha que deu para entender assim essa lógica do sentimento secundário, da emoção secundária e o que está mascarando? Eu vou dar um tempinho aí. Ficou claro essas listas? Você acha que deu para entender? Tá conseguindo fazer? Se quiser, ajuda aí. Eu vou te ajudando. A primeira coluna põe essas emoções todas que não forem as primárias. Daí Isso, na segunda, reconhecer. isso. Na segunda, você vai olhar para todas da primeira e vai ver o que está por trás. Então, por exemplo, Aham. se na segunda você colocou insegurança, talvez seja um medo, né, de não ser aceita da forma que você é. Uma ansiedade pode ser uma raiva por não dar tempo de fazer as coisas. Uma Sim. sensação de vitimismo é uma tristeza profunda, por exemplo, né? Uma tristeza pelas coisas que aconteceram.
ou uma perda, alguma coisa assim. Com essa divisão da primária e secundária fica mais fácil para a gente elaborar mesmo o que a gente sente, né? Quando a gente entende o que é que tem por trás, a gente fala ou é raiva, ou é tristeza, ou é medo, né? Qual dessas três pode ser? Então tenta pensar aí na sua adolescência, como você teve dificuldade de pensar na emoção, qual dessas três você acha que era o que você mais sentia, que prevalecia, sabe? Ou era uma raiva, ou era uma tristeza profunda, né, o que isso, e o que isso gerava, né? Como eu não estou fazendo, eu fico sem noção de tempo. Me fala aí se eu posso continuar, que a gente vai preencher mais 2 colunas aí. Não, mas pode ir para frente, que daí Tô eu fazendo, né? posso depois elaborar melhor, né, para, tipo, amanhã, assim, Tá. trazer, porque ela também não vai trazer agora, né? Tá. Às vezes amanhã, no início, a gente dá um tempinho também, porque eu sei que aí depois a gente acaba esquecendo e vai, né? Mas olha só, aí na terceira coluna, a gente vai botar as crenças negativas. Então, por exemplo, por que você sentia esse medo? Qual era a crença que está por trás? Esse medo, né, de não ser aceita. A crença é de que eu não sou boa o suficiente, né? Ou para eu ser aceita, eu preciso. A ansiedade, por exemplo, né? Para ser aceita, eu preciso estar na frente. Eu preciso ser melhor que os outros. É uma crença que está na tua cabeça, né? Não significa que é real, porque todos nós podemos ser aceitos da forma que nós somos, né? Únicos e especiais como todos nós somos. E se você acha que você não é aceita, não vai ser aceita por ser você, é uma crença, né? Que foi construída de alguma forma por algum motivo. E na quarta coluna, se você quiser, a gente também pode depois elaborar isso com calma, eu vou te ajudando. Na quarta coluna, a gente vai transformar essa crença negativa em uma crença positiva. Então, por exemplo, se você colocou eu não sou boa o suficiente, você vai transformar em uma frase: eu sou boa, eu me aceito, eu me amo, né? Eu me amo como eu sou, eu sou linda como eu sou. Se você colocou lá uma ansiedade, né, por uma falta de tempo, você pode criar uma crença positiva. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. É transformar o que tá negativo dessa emoção primária em uma emoção positiva, em uma frase positiva que você vai construir. Deixa eu abrir aqui para a cachorra aqui. Bom, acho que o nosso tempo esgotou, mas era só isso, né? Depois aqui já é a construção do mapa das emoções e o fim. Tá. Então, se você tiver mais um tempinho de construir, De frente, sim. ficou alguma dúvida com relação a essas colunas? Não, tudo bem, vou tentar lembrar mais das emoções, para daí poder fazer Isso. melhor. Mesmo assim, pode ser só com a que você lembrou, né? Por exemplo, se for Tá. só raiva. E aí, o que tinha nessa crença por trás dessa raiva, por exemplo, né? Por exemplo, essa raiva de não dar conta de tudo, ou uma raiva de não ser o suficiente, ou uma raiva porque realmente ultrapassaram o seu limite, né? Uhum. Então, por exemplo, uma raiva porque eu tenho que justificar a minha vida para as pessoas, né? Amor! Time out. Que mamãe. Mônica, então é isso. Aí a Tá gente. certo. E aí fazer esse exercício são justamente esses passos, né? Incluir e Uhum. aceitar. Aí amanhã a gente conversa mais sobre esses passos para ficar mais claro, tá? Tá E aí o que ótimo. você Tá. consegue elaborar. Se esse horário ficar ruim para você, a gente pode ajustar, né? Porque só estão vocês duas ao vivo.
porque a Lu falou que durante o dia é mais fácil para ela, daí a gente vê. Tá bom, às vezes a gente consegue colocar. Eu ajusto aqui também, tá bom? Tá bom, Eu vou mandar tá mensagem para bom, vocês amanhã pra gente ver essa questão do horário, tá bom? tá ótimo. Obrigada, Dudu. Obrigada. Espero que tenha sido bom. E amanhã a gente tem mais Foi. uma parte. Amanhã vai ser justamente olhar para os nossos filhos a partir de toda essa construção, tá? Tá certo. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você, querida. Boa noite, então. Boa noite, tudo de bom aí.